Últimas notícias nesse sabadão, vamos falar sobre São Paulo Futebol Clube, trazer mais condições e valores da situação da permanência de Marcos Antônio e o Casemiro, hein? Tá cobrando aí uma quantia do São Paulo na justiça, bora explicar todo esse cenário e falar mais um pouquinho sobre o jogo treino do São Paulo com o Sub-20. Vamos trazer escalação e algumas ideias que a gente conseguiu vasculhar e buscar deste treinamento e dos treinamentos que o São Paulo vem fazendo aí nesta chegada do técnico Hernan Crespo. Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. É um prazer para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Vieira, jornalista, e agora eu vou te deixar super bem informado sobre as últimas do São Paulo. Eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like, que é super importante para o crescimento do nosso canal. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube? Escalação do São Paulo, a primeira escalação do técnico Hernan Crespo sob o comando do São Paulo. Teve Rafael no gol, a linha defensiva formada com 3 zagueiros. Alan Franco pelo lado direito, Ferrarese centralizado sendo o zagueiro da sobra e o Sabino pela esquerda. A linha com 5, né? 3 meias e 2 alas. Cédric Soares pelo lado direito e Enzo Dias jogou pela esquerda. E o meio-campo teve Alisson, Marcos Antônio e Oscar. Lá na frente, como uma dupla de ataque, Luciano e André Silva. Foi assim que o técnico Hernan Crespo começou a sua trajetória no São Paulo, já que ele foi essa escalação que ele começou a partida no jogo treino contra o time Sub-20. Sub-20 que teve alguns jogadores importantes, teve o Igor Felisberto, teve Igão, teve alguns jogadores que vêm já começando a trilhar seu caminho no Sub-20. E aí, durante as atividades, foram entrando os demais jogadores. O Dineno, que acabou marcando 3 gols, o Rian Francisco. Foi interessante que Rian Francisco e Dineno atuaram como uma dupla de ataque. E é muito nesse cenário que o Crespo vai tentar acrescentar o Rian Francisco dentro desse time, como uma espécie de segundo atacante. Até para ele ter ou o André Silva ou o Dineno, tendo essa proteção, ficando com os zagueiros para o Rian Francisco poder ter mais liberdade para finalizar. Mais apontamentos dessa partida. Alisson e Marcos Antônio pisando bastante na área, né? São 2 jogadores que não têm muitas características de fazer gols, mas os 2 jogadores pisando bastante dentro da área. O Arboleda ficou no banco de reservas em um primeiro momento. Cédric e Enzo foram os alas, mas depois, durante as atividades, o Wendel teve oportunidade, o Lucas Ferreira também atuando mais pelo lado direito, pode ser uma alternativa interessante. Aí teve Pablo Maia e Luan, que acabaram alternando, até jogando como zagueiro, já que o São Paulo só tem 4 zagueiros hoje disponíveis, tirando os jogadores das categorias de base. Enfim, esse é o esboço do time do técnico Hernan Crespo para essa partida, para esse início de trajetória dentro do São Paulo. Quero muito saber da sua opinião. Você gosta dessa escalação? Eu gostei dessa escalação. Acredito até que ela deve começar a ser modelada durante a temporada. Os alas, por exemplo, acho que precisa um pouco mais de profundidade, de alas que vão mais para a linha de fundo. Quero muito ver como Enzo Dias e Cédric vão agir com mais liberdade, mas vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e esperar que o Crespo tenha uma grande passagem no São Paulo Futebol Clube. Antes da gente continuar, seja membro do canal para você ter conteúdo exclusivo. Tem um grupo comigo no WhatsApp 24 horas por dia, vídeos exclusivos para os membros, lives exclusivas, enfim, tem um conteúdo muito bacana. Quero muito que você faça parte dos nossos membros. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo, Casemiro está na justiça contra o São Paulo Futebol Clube para receber alguns valores. Bora explicar mais ou menos esses detalhes. Essa ação na justiça que o volante agora do Manchester United, que passou por Real Madrid, seleção brasileira, essa ação tramita desde 2014. Lembrando que o Casemiro deixa o São Paulo em 2012, onde ele vai para o Real Madrid, do Real Madrid B, vai emprestado para o Porto, e aí depois tem toda a carreira do Casemiro. Ele entrou na justiça contra o São Paulo, alegando a falta do pagamento do FGTS, do 13º, de direitos de imagem, por exemplo.
na acusação, inclusive, há uma acusação que era uma praxe até comum de muitos clubes naquela ocasião, que era o quê? Parte dos pagamentos do atleta eram jogados como direitos de imagem só para maquiar como se fosse salário. Um salário que não era de CLT, era um PJ, se a gente pode se dizer. Só que isso é uma ação fraudulenta, porque, querendo ou não, o clube não usou a marca do Casemiro para ações publicitárias, não usou os direitos de imagem, não pagou por esses direitos e usufruiu em ações de marketing. Então, por conta disso, a justiça entende que, de fato, foi uma ação fraudulenta porque era só maquiada de salário. Então, por conta de inúmeras dessas questões, inúmeros desses valores, a ação na época tramitava em R$1 milhão. Porém, por conta de toda a atualização, de tudo, né? Até a gente está falando de 11 anos depois, e aí tem toda inflação, IPCA, e faz todos os cálculos ali, e aí hoje está um pouco mais de R$2 milhões. E é essa grana que o Casemiro, inclusive, a novidade é que ele pediu que fosse executado essa dívida, ou seja, ele executou na justiça querendo o pagamento imediato, que comece a ser pago essa quantia. Então, por isso que veio à tona essa informação que foi dada lá pelo Anselmo Góes em primeira mão lá no jornal O Globo, e aí muita gente ficou sem entender. Então é mais ou menos nesse sentido, tá? Esse caso já está na justiça há mais de uma década, só que aí agora ele pediu essa execução da dívida, já que não houve o pagamento até então, agora ele entrou na justiça para que o pagamento comece a ser realizado. Então é mais ou menos nesse sentido, é por conta disso, toda essa questão e toda essa polêmica do Casemiro. Antes da gente continuar o vídeo de hoje, e você poder curtir aí o seu sabadão tranquilamente, bora falar sobre a Ola Sports, o aplicativo de futebol mais completo que você vai ter hoje no mercado. Cara, é uma plataforma gratuita, você pode criar sua conta através do nosso link aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você vai poder ver todos os jogos ao vivo, cara. Você vai poder ver lá, sei lá, Sauditão, o Campeonato do Sudão, o Sub-21 ucraniano, UEFA Champions League, Libertadores, Copa do Mundo de Clubes, tudo ao vivo na Ola Sports e de graça. Além de tudo, é um aplicativo bem completo, tem comparativo de odds de casa de apostas, tem a programação do dia, te dá todos os placares dos jogos finalizados, tem notícias, então é um conteúdo, é uma plataforma muito completa, tenho certeza que você vai gostar bastante. O link está aqui na descrição deste vídeo. Mais duas informações importantes. Como o Hernan Crespo quer utilizar o Lucas Moura dentro desse time? De acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas, a ideia, um esboço de time principal, tendo todas as peças, seria ter o Lucas Moura atuando como segundo atacante, atuando como uma dupla de ataque com um centroavante. Então, por exemplo, se no jogo treino, e isso é sempre uma ideia inicial, tá? Não é algo que vai ser fidelizado durante toda a passagem do Crespo, até porque ele vai sempre entender ali cenários, entender como o time está correspondendo. Mas a ideia seria de justamente utilizar o Lucas Moura. Se a gente for pegar a escalação do jogo treino, que teve os três da frente, o Oscar como um camisa 10, Luciano e André Silva como uma dupla de ataque, o Lucas Moura estaria brigando por posição com o Luciano. Porque há um entendimento do Hernan Crespo que o time precisa potencializar o Oscar e o Lucas Moura, que na sua visão, e acho que na visão de muitos, são os dois principais jogadores hoje dentro do plantel, e que se você for colocar esses jogadores pelos lados do campo, se você for colocar o Lucas como um ponta direita, ou o Oscar como meia esquerda caindo para o meio, mas ainda tendo a obrigação de voltar para marcar, você pode acabar desgastando muito os atletas, e aí tem fatores físicos, tem fatores de intensidade dentro do jogo. Então, você colocando eles para jogarem juntos, mais próximos, alinhados e com liberdade no meio, você pode potencializá-los neste momento. Então, o Hernan Crespo hoje pensa no Lucas Moura atuando como um segundo atacante. É óbvio, se numa partida esporádica ele não tem o Oscar, pode jogar Lucas, Luciano e André. Em algum momento, se ele quer um time um pouco mais propositivo, ele pode acabar tirando dos volantes, recuando o Oscar para fazer essa função e colocar Luciano e Lucas e André Silva lá na frente. Isso é maleável, mas a ideia é ter o Lucas sempre mais na parte
central do campo, tendo mobilidade, tendo movimentação nesse setor do campo e não mais caindo pelos lados do campo, bem como aconteceu e muito com o técnico Zubeldia na última passagem. A ideia é deixar o Lucas mais solto, não somente por um lado. A ideia realmente é tentar potencializar o jogador, que está em fase final da sua recuperação, ainda é tratado como dúvida para pegar o Flamengo, mas existe uma boa expectativa sim dele estar pelo menos no banco de reservas contra a equipe rubro-negra lá no estádio do Maracanã. Pra gente fechar o vídeo de hoje, Marcos Antônio fica no São Paulo, mas em qual molde? E quais são os moldes dessa negociação? Bora trazer alguns detalhes. A gente já tinha trazido aqui com exclusividade de que a cláusula contratual do Marcos Antônio era de 5 partidas ele entrando em campo. O São Paulo teria a obrigação de comprar o atleta em todos os moldes que a gente trouxe, mas a gente já vai refrescar. Só que o Éder Traskinen lá do UOL, ele trouxe um detalhe a mais nessa informação que a gente tinha conversado já aqui. De que essas 5 partidas são em 2026 e não durante todo esse período de contrato. Então, o São Paulo permanece com o Marcos Antônio por um empréstimo de mais uma temporada. Então, até junho, 30 de junho de 2026. Ele fica durante esse período, só que a partir do dia 1º de janeiro de 2026 até o dia 30 de junho de 2026, se ele entrar em campo em 5 partidas, e aí ele entrar em campo, tá? Não é minutagem. Se ele entrar 5 jogos jogando 1 minuto cada, já bate a meta, já entra como partidas disputadas. O São Paulo será obrigado a comprar o Marcos Antônio por 4,2 milhões de euros. E aí aí são 3 parcelas anuais e igualitárias, ou seja, no mesmo valor. A partir do dia no primeiro dia de julho de 2026, o São Paulo tem que fazer o primeiro pagamento, ali no ato da compra. O segundo pagamento no mesmo período, na mesma data, só que no ano de 2027. Em 2028, mesma data, 1 de julho de 2028, seria a última parcela. Inclusive, após 2026, o contrato também do Marcos Antônio será renovado automaticamente até junho de 2028. Então, o São Paulo que basicamente assegura a compra do Marcos Antônio por mais tempo. Então, fatalmente, o volante vai ficar no tricolor paulista pelo menos até junho de 2028. Você gosta? Você gostou da contratação? E agora com os moldes vindo à tona, você gosta da compra? Você acha que o São Paulo se deu bem nessa? Quero muito saber a sua opinião. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, os comentários aqui estão abertos. Conto muito com o seu like, com o seu hype. Se inscreva-se no canal e se torne membro para você ter conteúdo exclusivo. Combinado? Um abraço para todo mundo, bom final de semana, bom sábado, até a próxima. Tchau!